Salmo 142, verso 3. Você que não tem, pode acompanhar conosco aqui na projeção. Vem falar com o pessoal também da transmissão, você que está nos acompanhando da sua casa. Peço para você curtir o vídeo. Toda vez que você curte o vídeo, você ajuda a palavra a ser propagada, o vídeo a alcançar mais pessoas. Amém, gente? Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Próximo. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um instantinho, feche os seus olhos. Senhor, nesta noite, Pai, que teu Espírito Santo possa falar, Senhor, ao nosso coração, Jesus. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. A tua palavra que traz cura, a tua palavra que traz restauração, a tua palavra que traz libertação para a nossa alma. E que nesta noite o teu Espírito Santo, Deus, possa falar aos corações, ó Pai. A tua palavra diz que as armas na nossa guerra não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, e que venha destruir toda a fortaleza que impede essa pessoa de compreender, de entender e de receber a tua palavra. Cerca esse lugar com os teus anjos, Pai. Nos cubra agora com teu sangue, a nossa família, a nossa casa, ó Deus, e que nesta noite, Pai, eu diminua e que o Senhor cresça, e que teu povo possa compreender a tua palavra, que os ouvidos não estejam fechados para a tua voz, mas que o coração esteja quebrantado e aberto, ó Deus, para a tua vontade, ó Pai. Toma este lugar, fala com teu povo nesta noite, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Todos digam amém? Podem se sentar, amém? Essa semana Deus está falando conosco através dessa palavra. E essa palavra, esse salmo foi escrito por Davi, enquanto ele estava numa caverna. E ele escreveu, ele esteve durante a sua trajetória 2 vezes em 2 cavernas diferentes. E a caverna, para nós, espiritualmente falando, o que significa ir para a caverna? Muitas vezes, nós sentimos a perseguição do inimigo, nós sentimos os problemas avançando, nós sentimos a tempestade avançando, e parece que nós não vamos suportar, nós não vamos aguentar. Então a caverna, ele é um lugar de esconderijo, ela é um lugar de refúgio, ela é um lugar de proteção. Mas ela também é um lugar de provação, de incerteza, de momentos difíceis. E muitas vezes nós precisamos ir para a caverna, nos refugiar em Deus, para nos proteger dos laços ocultos do inimigo, para buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Assim que Davi, ele recebe unção para ser rei de Israel. No trono ainda estava Saul. E Saul foi tomado pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja. E ele começou a perseguir Davi, depois que Davi derrotou o gigante. Depois que reconheceram, começaram a comparar Davi com Saul. E aquilo começou a incomodar Saul. Saul ficou com medo. E por inveja, por medo de Davi tomar o trono, ele começou a perseguir Davi e colocou os seus homens no encalço de Davi. E foi uma perseguição tão difícil para Davi.
Se você ler a Bíblia, você vai ver quantas coisas difíceis Davi passou. Depois que ele recebeu a unção. E às vezes você vem no culto, você recebe uma palavra de que você vai ter a cura, de que você vai ter um milagre, de que coisas vão acontecer na sua vida. Mas entre você receber a unção e você chegar até o milagre, existe um caminho para você percorrer. E esse caminho muitas vezes é de perseguição. Por quê? Porque Davi se colocou no propósito de Deus. Davi, ele decidiu seguir o propósito de Deus. Davi, ele tomou posse daquela unção. E aí o inimigo começou a persegui-lo. E Davi se escondeu 2 vezes em cavernas. A primeira foi na caverna de Adulão, em 1 Samuel 22. E a segunda foi na caverna de Engedi, em 1 Samuel 24. Mas por que Davi passou por isso? Davi estava fazendo tudo certo. Davi, ele estava no caminho certo. Ele estava no caminho de Deus. Ele tinha sido escolhido por Deus. Mas às vezes, você está no caminho certo, mas tem coisas que não dão certo, mesmo quando você está no caminho certo. E às vezes a gente não entende. Eu queria tanto fazer isso, eu montei um projeto, eu tinha uma expectativa, eu estou no caminho certo, eu estou buscando a Deus, porque deu errado, porque coisas podem dar errado, mesmo se você estiver no caminho certo. E como que eu vou saber? Você vai entender um pouquinho desses 2 lugares pelos quais Davi passou e o propósito que Deus realizou na vida dele, nesses lugares que ele passou. Existem laços ocultos. O que Saul fazia? Saul, ele ocultava os seus soldados, ele ocultava os inimigos para surpreender, para tentar flagrar Davi. Era uma guerra injusta, era uma guerra por trás, pelas costas. E quantas vezes a gente está buscando a Deus na caminhada e o inimigo prepara ciladas para nós, coloca pessoas para você entrar numa aliança errada, para você entrar num caminho errado, porque existem laços que aparentemente são inofensivos, mas foram plantados pelo inimigo. E aí Davi fala assim: ocultaram-me um laço. Parece inofensiva aquela decisão, parece inofensivo aquele caminho, parece inofensiva aquela aliança. E a gente não entende por que está dando errado, por que eu cheguei atrasado, por que eu não fiz aquela viagem, por que eu não assinei aquele contrato, por quê? Porque eu, no caminho de Deus, está dando errado, justamente porque Deus está te protegendo, Deus está te guardando, Deus está te escondendo. E às vezes a gente não entende. E para que você possa ser fortalecido por Deus, se tudo der sempre certo, você não sabe enfrentar a tempestade, você não sabe resolver a adversidade. É a adversidade, é o problema, é a tempestade que prepara um homem para um grande chamado. Eu só peguei mar calmo. Mas a hora que vier uma tempestade, o que eu vou fazer? Eu não sei. Então, Davi estava sendo preparado por Deus. E a primeira caverna que ele foi para a caverna de Adulão, que ficava a mais ou menos 25 quilômetros de Jerusalém. Adulão era um lugar, era uma cidade. E havia várias cavernas e grutas ali. Foi numa dessas cavernas de Adulão que Davi e os seus homens ficaram por algum tempo. Ele precisou se esconder. Aonde que eu vou me esconder desse homem? Ele é rei. E ele ameaçava todo mundo que ficasse ao lado de Davi. Então, se alguma cidade acolhesse Davi, se alguém ajudasse Davi, essa pessoa também poderia morrer. Então, Davi não tinha nem em quem confiar. Ele precisava se esconder. E nessa caverna de Adulão,
ele passou por duas cavernas, e nessas duas cavernas, ele escreveu 2 salmos nas cavernas, porque a Bíblia cita claramente que foi escrito na caverna, mas ela não fala qual que foi escrito em qual que foi em Adulão e qual que foi em Engedi. Só que para a gente poder entender a mensagem, eu vou pegar o Salmo 57 para a caverna de Adulão e o Salmo 142 para a caverna de Engedi. No Salmo 57, no versículo 4, foi o salmo que ele escreveu na caverna. Ele disse assim: a minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua uma espada afiada. Nós vamos chamar aqui a caverna de Adulão do mundo lá fora. Existe um mundo lá fora e existe um mundo aqui dentro. Mas a gente vai falar primeiro do mundo lá fora, da perseguição das pessoas lá fora. Então Davi, ele começou a reclamar a Deus, a se queixar a Deus, a expor a sua dor a Deus, a dizer que tem homens que têm boca e língua, dentes como flecha, língua de espada, abrasados, pessoas que querem brigar. Ele queria paz, mas Saul queria guerra. Ele queria tranquilidade, mas Saul não queria. E às vezes mesmo você querendo paz, eu sou uma pessoa de paz, eu busco paz, mas você está inserido numa guerra espiritual. E aqui Davi estava falando de língua e de dente. Pessoas que querem tirar a nossa paz, línguas que se levantam contra nós, problemas que nos perseguem. Eu imagino ali a situação de Davi dentro de uma caverna, uma situação precária. E ele escrevendo o salmo. E ele estava falando da língua, o mundo lá fora. O que é essa perseguição? Muitas vezes o inimigo levanta pessoas que você ama para te ferir. Porque palavra que machuca é palavra de quem você ama muito mais do que quem você não tem ligação. As palavras ferem, as palavras machucam. E é triste quando muitas vezes a gente vê o inimigo levantando alguém próximo a você para te caluniar, para te difamar. É triste quando o inimigo levanta alguém que você ajudou, que você abençoou, para se levantar contra você, para te injustiçar, para plantar coisas contra você. Homens abrasados. E são tantas pessoas que gostam de fazer tempestade, são tantas pessoas que são abrasadas, pessoas que trazem paz, são muito difíceis de encontrar. Por isso que Deus fala que Ele abomina a contenda e quem semeia contenda. E Ele ama os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. E às vezes vem uma palavra que te fere, uma palavra que te machuca, abre uma ferida em você. Uma atitude de uma pessoa que te magoou, que te entristeceu, coisas do mundo lá fora, vão te entristecendo, te amargurando. E você vai deixando aquilo entrar no seu coração. Por que eu estou sendo perseguido? Eu até selecionei uma foto para o título da mensagem. Coloca para mim, Cassi. Está na área de trabalho aí, se você não achar. Cadê o pastor Anderson? Pastor Anderson, você deixou a foto para ela? Ajuda ela aqui. Ajuda ela a colocar a foto. Tem uma foto que mostra exatamente isso. Mas por que eu estou sendo perseguido? Porque eu entrei no propósito de Deus, porque eu estou caminhando no propósito. Então,
Davi, ele vai se esconder na caverna para se proteger. Estão levantando línguas contra você. Tem coisas te entristecendo. O inimigo está levantando pessoas para te parar. Você estava tão feliz, mas um problema se abateu sobre a sua casa, sobre a sua família, e você ficou desestimulado a continuar. Mas existe um lugar para você se refugiar. Deus preparou uma caverna para você, um esconderijo para você. E aonde é esse lugar? É na presença de Deus. Você vai se refugiar em Deus, você vai se refugiar em oração, você vai se refugiar na busca ao Senhor. É nesse lugar que você vai buscar abrigo. Ele diz, no verso 1, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele não estava simplesmente numa caverna. Ele não estava simplesmente buscando uma proteção. Ele estava debaixo das asas do Senhor. Pastor Anderson, tá na área de trabalho daquele computador ali, tá? Se precisar, conseguiu? Quase, tá na área de trabalho ali. Você conseguir mandar? Pode deixar, depois vai conseguir no finalzinho. Mano. É uma falha da equipe técnica. Ele está debaixo, ele diz assim, eu estou sobre as asas. Coloca para mim, Cassiane, o 57, 1. Salmo 57, 1. Na parte B. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Então a gente não está livre de passar por calamidade, a gente não está livre de passar por tempestades. Mas a gente tem um refúgio, e ele ficava debaixo das asas de Deus, ali naquela caverna, procurando refúgio, procurando abrigo, procurando socorro em Deus. Se o inimigo está se levantando contra a sua casa, contra a sua família, e você vai tentar na força do seu braço, e você vai tentar responder à língua abrasada, e você vai tentar te tomar satisfações com a língua abrasada, Davi iria morrer. Porque ele está falando aqui, são inimigos maiores do que você. O problema não é o inimigo usar alguém para te destruir, o problema é o que ele causa dentro de você. E você perde a graça, você perde a comunhão com Deus, você perde a sua intimidade com Deus por causa de uma pessoa, de uma situação. E é isso que o inimigo quer, roubar a presença de Deus de dentro de você, porque sem essa presença, você não tem nada. Se ele tira a presença de você, ele consegue tirar tudo. Por isso, nesse momento, é hora de ir para a caverna, é hora de se refugiar em Deus, é hora de se esconder em Deus. Não é hora de querer brigar, de querer discutir, de querer ir para cima na força do braço. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu vou na minha força. Vai sem oração para ver. Vai sem busca para ver. Não dá. Não dá. Porque são inimigos espirituais. Se não é o A, daqui a pouco é o B, daqui a pouco é o C. O problema é você não se deixar atingir por eles. Não é entre você e eles, é entre você e Deus. Sempre vai ser entre você e Deus. Mas ele se escondia em Deus, até que passasse as calamidades. Vai ter calamidade? Vai ter calamidade. Mas aonde eu estou refugiada? Eu fui para a caverna com Deus.
Eu estou vendo que está se levantando tanta coisa contra a minha casa, perseguição contra a minha família, o inimigo tem se levantado. Mas o quanto eu tenho orado por essa causa? O quanto você tem jejuado por isso? O quanto você tem buscado a Deus de verdade por isso? Se você quer muito isso mesmo, você precisa ir para a caverna, buscar a direção de Deus, buscar refúgio de Deus, buscar a estratégia de Deus para você vencer. E foi isso que Davi fez. A gente tem que estar disposto a pagar um preço de busca e um preço de oração para que os milagres aconteçam. É o mundo lá fora. E sabe qual é um dos maiores problemas de quando você está nessa caverna? É sujar o seu coração com as pessoas. Porque Davi está falando aqui, é a língua afiada, é povo abrasado, dente inflamado, espada aguda. E o problema é que quando você suja o coração com isso, o problema é quando você deixa o pecado entrar, a tentação entrar, o que acontece? Você se torna estéril. E é justamente o ponto que o inimigo trabalha, a vontade dele é te deixar estéril. Porque cansa, você cansa de fazer o bem, você cansa de ingratidão, você cansou daquilo. Eu não vou mais frutificar. Eu não falo mais, eu não oro mais, eu não prego mais, eu não abençoo mais, acabou. Vou ficar estéril. Porque eu estou na caverna. Mas Davi sabia que Deus estava com ele na caverna. E que mesmo que você passe pela tempestade, Deus está com você te fortalecendo. Ele sabe que Deus está na tempestade. Como nós cantamos hoje aqui. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é. Ele sabe. Ele sabe que Deus está acima das tempestades e que Ele é vitorioso sobre a caverna, sobre a dificuldade, sobre a tribulação. Na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Teu trono assim está, teu nome imutável é. Ele sabia. E o que ele estava fazendo na caverna de Adulão? Escrevendo salmos, adorando a Deus, desabafando com Deus. Vai, escreve. Produz, com tudo isso que você está vivendo, produz coisas para Deus, produz coisas bonitas para Deus. Nessa caverna de Adulão, parecia que Davi estava sozinho ali, mas não. Uma multidão começou a se juntar a ele, homens que se achavam em aperto, pessoas que eram perseguidas como ele. Pessoas endividadas. E os amargurados de espírito. Esses homens encontraram Davi.
E é impressionante quando você fala, eu estou arrasado, eu não tenho nada para dar, alguém liga para você e pede oração, e pede uma mensagem, e pede para você estender a mão. Por quê? Porque ela viu a luz de Deus em você. E glorifique a Deus por isso, porque não é com qualquer pessoa que Deus fala. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu escorrego, qualquer coisa errada que eu faço, Deus vem e puxa minha orelha. Glória a Deus, porque Ele fala com você. O duro é quando você não ouve mais Ele. Só que por tudo que Davi estava passando, meu Deus, eu estou passando por tudo isso e eu ainda vou ter que ajudar pessoas, eu ainda vou ter que treinar pessoas, eu ainda vou ter que trazer alguma coisa na vida para essas pessoas, porque ali existia pessoas que eram perseguidas como ele. E às vezes quem vai te pedir ajuda é alguém que está com problema na mesma área em que você está. Como eu, né? Eu passando pelo luto, eu só vim lutado pedir oração para mim. Eu estou sofrendo o que você está sofrendo, então vamos chorar junto. Existia ali os amargurados de espírito. Pessoas que estão tão entristecidas, precisando de uma palavra sua. E a oportunidade que nós temos muitas vezes de falar alguma coisa, de postar alguma coisa, é só alimentando guerra, alimentando briga e dando audiência para o diabo. Disso o mundo está cheio. Mas Deus está procurando luz. Deus está procurando quem se dispôs a ser candeia. Como ele diz, vai esconder debaixo da cama? Não, eu quero pegar aquela luz e colocar no alto, porque o mundo precisa de luz, o mundo precisa da palavra. E às vezes alguém que está perto de você, amargurado de espírito, aqueles endividados, aqueles homens, você pode fazer alguma coisa por eles. Porque enquanto nós estamos focados no nosso problema e não fazemos nada por ninguém, não oramos por ninguém, não ajudamos por ninguém, não fazemos a obra, as coisas não andam. Enquanto você está trabalhando para Deus, a tempestade não pode te neutralizar, não pode te esterilizar. Eu estou passando por um luto, eu estou passando por um processo, Deus, como eu passei. Mas eu não posso deixar de pregar. Eu não posso deixar de falar do amor de Deus, mesmo com o coração arrebentado de saudade. Eu estava ali, na casa de Deus, buscando a Deus. E é assim que nós temos que estar. Não abandonar a fé, não abandonar a comunhão. E é por causa disso que agora eu sou estéril. Não tem mais nada de bom dentro de mim, não sai mais nenhuma palavra de vida de dentro de mim. Você precisa frutificar na caverna. Mas eu estou na tempestade. Você não sabe o problema que eu tenho lá em casa. Mas isso não pode te impedir de frutificar. Se você fechar o coração para Deus, se você fechar o coração por causa da ingratidão das pessoas, você vai ficar ali na caverna. Você está ali por um propósito, por um tempo, então você precisa frutificar. Então aqueles homens endividados, aqueles homens amargurados de espírito, aqueles homens que se achavam em aperto, se juntaram a Davi. Isso está retratado lá em 1 Samuel 22:2, e se juntaram a ele 400 homens. Olha que unção, que graça que tinha em Davi. Como que um homem perseguido, como que um homem na tempestade, quem quer ir atrás de um homem desse ameaçado de morte? Quem quer ir atrás de um homem que está na tempestade? Mas a unção que está em você atrai. Atrai. Como que um homem naquela situação fala, não, pode ter um louco, né? Pode ter dois, mas 400 homens foram ali para a caverna, ficar perto de Davi. Assim como as pessoas
mesmo na tempestade, vão enxergar em você a luz e a presença de Deus. Se você não está atraindo mais, é porque você está estéril. Você precisa voltar a frutificar. Aqueles homens foram atraídos para perto de Davi. E o que Davi estava fazendo? Juntando pedras para sua coroa. Aqueles homens que estavam ali, miseráveis, marginalizados, eles seriam o futuro exército de Davi, quando ele ocupasse o trono. Você está entendendo o mistério de Deus? As pessoas que Ele aproxima de você quando você está na caverna, porque você não entende que ao abençoar essas pessoas, você está juntando bênçãos e riquezas para a hora que Deus te exaltar. Porque essas pessoas que um dia você ajudou, lá na frente, vão ser instrumentos para te abençoar. E se elas não me abençoarem, Deus vai levantar outras. Porque não é por elas, é Deus que faz. Existe um exército com você. Ali fala, Davi estava sozinho, mas Deus enviou 400 homens para estarem ali com ele. Eu não tenho ninguém que ajoelha comigo e ora, porque você não enxerga o mundo espiritual. Existem 400 anjos ao seu redor, lutando com você. Ele não estava sozinho. Tinha um exército de homens ali, e ele precisava pregar para aquelas pessoas, ele precisava levar a palavra para aquelas pessoas. Ele precisava formar um exército ali. A gente precisa formar exércitos na tempestade, pessoas que um dia vão olhar e falar assim: eu vou buscar Deus como Ele buscou. Eu vi aquela irmã passar por uma tempestade, eu ouvi o testemunho dela, eu quero servir o mesmo Deus que ela. São exércitos que você forma na tempestade. São pessoas que depois vão ser usadas, instrumentos para abençoar a sua vida. É um contato de trabalho, é um contato que você tem com uma pessoa. Hoje eu estava num dia tão triste, mas eu falei do amor de Deus. Eu semeei uma palavra, mesmo na tempestade. E eu me lembro muito da viagem que Deus frustrou na minha vida para eu poder conhecer uma pessoa. E essa pessoa, ela me abençoa tanto, 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 tanto. Quantas portas se abriram na minha vida por causa dessa pessoa. Mas é porque quando a gente está na tempestade, a gente não quer frutificar. A gente deixa a dor, a tristeza, o ressentimento nos parar. E nós não podemos, porque existe um exército de anjos lutando com você, pela sua casa, pela sua família. Eu não sei qual é a sua caverna hoje, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje, qual é a impossibilidade que você está passando hoje, qual é a dor que você está lutando hoje, mas você precisa se refugiar na caverna, se refugiar em Deus, porque são inimigos mais fortes do que a gente, os inimigos da nossa alma. Então, se você não se fortalecer em Deus até a tempestade passar, você não aguenta. Quando você se refugia em Deus, na caverna, Ele coloca anjos, Ele coloca um exército ao seu redor. Na imagem que eu separei, o rapaz está lendo a Bíblia.
e vem um monte de flecha nele, só que é uma sombra. E do outro lado tem um soldado. Essa é a perseguição do inimigo. Quando você se coloca no propósito para jejuar, para orar, para buscar por algo, no mundo espiritual começa a perseguição em quem está buscando, porque quem está no escuro já está no escuro mesmo. O problema é quem quer ser luz. E aí começam a vir as flechas sobre ele. Só que tem um homem ali com uma espada, uma sombra. E ele não enxerga essa sombra, mas essa sombra está ali. Assim Davi está falando, ó, eu estou à sombra das asas de Deus, eu não estou sozinho. Ele está te protegendo. Eu lembro uma madrugada, nós tínhamos orado, aí o Anderson falou assim, eu estou agoniado, vamos lá na igreja agora. Aí eu falei para ele, mas agora? São 3 da manhã, vamos lá agora. Deus está me incomodando e a gente estava orando. Quando ele foi para a igreja, eu falei, eu vou ficar aqui com o celular ligado e você me dá notícia. E aí ele chegou lá, a gente tinha esquecido uma janela aberta. E ele falou assim, eu vi que estava aberta e eu fechei. Como que eu sabia que a janela estava aberta? Uma janela aberta que você deixa para o inimigo entrar. Para facilitar quem quiser entrar. Mas não, existe um exército invisível te protegendo, te guardando, te livrando de todo mal. E Davi sabia disso, eu não estou sozinho aqui, por isso ele conseguia escrever salmos na caverna, ele conseguia dedicar o seu louvor e a sua adoração a Deus. Não deixe esse problema, não deixe essa dificuldade que você está passando te tornar estéril, roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar a sua vontade de ajudar as pessoas, roubar a sua fé. Se refugie à sombra das asas dele, porque a caverna, ela é temporária. Você precisa levantar um exército aí, com seus joelhos. Começar a levantar exércitos de anjos para guardar a sua casa, guardar a sua família, guardar seu coração, te guardar do veneno, te guardar da língua do inimigo contra a sua vida. Ele é o seu alívio. Ele é o seu refrigério. Ele é a sua torre forte, Ele é o seu salvador. Ele é o seu escudo, Ele é a sua proteção. Ele é o seu socorro. Ele é o seu refúgio. Davi sabia, ele estava cansado, sim, de se esconder, de fugir. Mas ele sabia que Deus era o socorro, que Deus era o alívio dele, que Deus era a resposta. Oh Deus, tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado e já não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto atrás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio,
a força e o ânimo que eu necessito para prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, se tudo que eu preciso eu só encontro em ti? Ele é o seu alívio. Ele é o seu alívio. Ele é o motivo de você não ter parado, de você não ter desistido. Então não deixa agora as línguas afiadas, não deixa agora os homens abrasados, não deixa agora as coisas desse mundo, a sedução desse mundo, os problemas, a tempestade te tornar estéril. Continue frutificando a sombra das asas de Deus, continue buscando, continue adorando, porque vai passar. Vai passar, mas você tem algo para fazer. Você precisa levantar um exército. Você precisa ajudar pessoas. Você precisa começar a plantar para você colher. Eu quero colher tanto de Deus, mas eu não planto nada. Tem que começar a plantar na vida das pessoas e estabelecer o reino de Deus nessa terra. Começar a produzir para o Senhor. No meio da tempestade, mas olha a minha vida. Não importa. Não importa, porque Davi, ele sabia em quem ele cria. Ele estava frutificando para Deus ali e formou 400 homens. E ele não sabia que aquele faria parte do exército pessoal de Davi quando ele fosse rei. Você está juntando bênçãos espirituais, e quando você assustar, as coisas começam a fluir, as bênçãos começam a te alcançar. Por quê? Porque você frutificou na caverna. Ele passa por uma outra caverna, chamada Engedi. Davi, ele era ágil e ligeiro nos pés. Para se esconder em caverna, tinha que ter agilidade. Tinha que ter habilidade para andar no meio da rocha e se esconder naqueles lugares. E ele se escondia ali. É um lugar de difícil acesso. Quando o inimigo se levanta contra você e você é uma pessoa que ora, que frutifica, você se torna uma pessoa de difícil acesso. Mas se você vive na carne, qualquer coisa, você já sai da presença de Deus. Porque você é alvo fácil, porque você não tem comunhão, você está sem azeite na sua botija. A hora que vier a tempestade, vem a enfermidade, vem o problema, vem a dificuldade, você não tem força. Porque você precisa habitar nos lugares altos, estar perto da presença de Deus. Porque na hora da adversidade não é amigo que vai te salvar, não é ninguém que vai te salvar, se não for é Deus. É Ele o seu socorro. E em Engedi, agora parecia o seguinte, parece que Davi agora venceu a sua caverna de Adulão, e agora está tudo certo, e agora vai chegar o meu momento de ser rei. Mas não, Davi passou por muitas lutas, e ele vai entrar na segunda caverna. Sabe quando parece que você já foi provado uma vez e parece que as coisas iam melhorar e você entra numa prova mais difícil ainda? Parecia que agora tinha acabado a caverna, mas não, eu entrei numa mais difícil ainda. Começou uma perseguição mais difícil ainda. A fornalha esquentou 7 vezes mais. Isso que aconteceu com Davi. Parecia que as coisas iam melhorar, mas voltou a tudo como estava. E ao lugar onde a perseguição acontece. E de novo as coisas tomam um rumo inesperado. E Engedi é a caverna da solidão. E aí eu chamo a caverna de Adulão do mundo lá fora, do inimigo lá fora, das pessoas que se levantam contra a sua vida para tirar a sua paz. E Engedi é
é o mundo aqui dentro, é a sua guerra interna, são seus sentimentos, é a sua natureza, é o seu eu, que muitas vezes luta contra Deus, que muitas vezes se deixa contaminar. É a sua guerra interna, a caverna da solidão. Lutar contra os nossos sentimentos, lutar contra os nossos medos, lutar contra as nossas dúvidas, lutar contra as nossas angústias, é a nossa caverna. Lutar para não ser tomado pela ansiedade, pela depressão, por tantos sentimentos, pelo medo, pela inferioridade, por tudo que você passou. E não deixar aquilo te abalar e te aniquilar. É o lugar onde as coisas tomam um rumo inesperado. Ali, no Salmo 142, 3, quando nós lemos, é o texto base da mensagem. Esse foi outro salmo que ele escreveu na caverna. Primeiro a gente falou do 57, agora a gente está no 142. Ele está falando aqui: no caminho em que eu andava, me esconderam um laço. Eu não sabia que isso ia acontecer, eu não sabia que o inimigo estava destruindo a minha família, o meu casamento, eu não sabia que ele estava armando na minha empresa, eu não sabia o que o inimigo estava preparando contra mim. Eu não vi o laço, eu não vi, eu simplesmente caí, porque estava escondido, aquele fio eu não vi, eu tropecei nele, porque ele estava escondido. E ele está dizendo aqui: ocultaram-me um laço. Tinha um laço contra mim. Tinha algo preparado contra mim. Mas eu não prestei atenção. Eu não sabia que aquela aliança, que aquela sociedade, que aquela decisão errada ia trazer tanta dor para a minha vida. Eu não sabia o que estava por vir. E ele disse assim, ó: olhei e vi. Eu olhei para a direita. Se você tivesse um guarda, algum protetor, andava do seu lado direito. Ele olhou para a direita. Ele viu que tinha um laço. Ele viu que tinha um buraco para ele cair. Mas ele diz: não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. E ninguém cuidou da minha alma. Olhei, mas não tive força. Sabe aquelas coisas que são mais fortes do que você? Como Davi disse: o inimigo é mais forte do que eu. Eu não consigo vencer a tentação, eu não consigo vencer os meus traumas, eu não consigo vencer os meus medos, eu não consigo vencer a minha carne, é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já estou lá. Eu vi o laço, eu vi, mas eu não tive força. Olhei para a minha direita, vi o laço, mas faltou refúgio. Não tinha quem me conhecesse. Não tinha ninguém cuidando da minha alma. É o que te atrai com força para o erro. E Davi sabia que ele estava indo para a direita, que tinha ali um laço escondido. Às vezes a gente sabe que ali não é para a gente, que vai dar ruim, mas mesmo assim a gente vai, porque a gente não tem força. Porque você está tão sem força, está tão desanimado. Aí eu te pergunto: como que está a sua vida de oração, vida de leitura, vida de ouvir palavra, de ouvir louvor? Como é que está? Está fraco? Então não tem como você estar forte. Ele não teve força. Não havia quem me conhecesse. Ninguém cuidou da minha alma. Tem alguém cuidando da sua alma? Tem alguém orando por você?
Tem alguém que te dá conselho quando você precisa de oração? Tem alguém cuidando da sua alma? Tem alguém que te conhece? Tem alguém para quem você se abre? Para orar com você? Tem alguém? Davi, ele não tinha como ir para a igreja, ele não tinha essa oportunidade. Tem alguém cuidando da sua alma? Não, você cuida bem do seu corpo, você cuida bem da sua casa, você cuida bem da sua roupa, das suas vestes e da sua alma. Como é que está? Como é que está seu coração? Está preto? Está sujo? Tem alguém cuidando da sua alma? Tem alguém orando com você? Não tinha ninguém cuidando da alma. A gente precisa estar cercado de amigos de Deus, de pessoas de Deus que vão te dar uma palavra, que vão te levantar. Sabe, que olha ali para dentro de você e enxerga aquilo ali e fala: olha, eu sei o que está acontecendo com você. Essa madrugada, Deus me incomodou para orar por você. O que está acontecendo? É isso. É uma igreja cuidando da sua alma. É o pastor. Como é que o pastor cuida da ovelha que ele nunca vê? A ovelha que está perto do pastor. Está perto. Quando ela vai para muito longe, ela pode se perder. Mas ela está junto. Mas ela não está só corpo, não. Ela está junto espiritualmente. Só que tem coisas que a gente tem que passar sozinho. Deus, ele enviou Jonatas para ir lá levar uma palavra de força para Davi. Jonatas era filho de Saul, que era rei, que estava perseguindo Davi. Jonatas foi lá levar uma palavra de força para Davi. Fala: Davi, força. A gente precisa dessas pessoas perto da gente. A gente precisa se cercar dessas pessoas para nos fortalecer, mas a gente também tem que ser abrigo para as pessoas. Tem coisas muitas vezes que nós vamos passar sozinhos. Mas Davi tinha o próprio Deus cuidando da alma dele. O próprio Deus estava cuidando dele. Nem a família podia ficar perto. Ele tentou levar a família dele, foi para a caverna de Adulão quando soube. Mas quando Saul descobriu, ele levou a família dele para proteger a família. Tem coisas que a gente tem que passar sozinho, fisicamente falando. Mas espiritualmente, tem um exército de anjos lutando por você. Você tem amigos de Deus, tem um pastor, tem alguém orando, tem alguém cuidando da sua alma. Muitas vezes a gente está lá orando, de repente vem uma pessoa na nossa mente, acontece alguma coisa. A gente fala: meu Deus, eu sonhei com essa pessoa, preciso ligar para essa pessoa. Por quê? Porque a gente está cuidando da alma delas. O cuidado com a alma é muito importante. E tem coisas que você vai enfrentar sozinho, medos, traumas, coisas que são mais fortes que você, mas que você precisa quebrar da sua vida. Alianças que você fez com o inimigo, coisas que você plantou na sua vida, na sua caminhada, e que você precisa agora se desfazer disso. Tudo que pesa sobre você, o mundo que pesa dentro de você. Quando você está na solidão, você descobre aquilo. Mas você não está sozinho, Deus está ali com você, te guardando, cuidando de você. Eu estava conversando com o nosso irmão Alfeu e hoje, esse mês seria aniversário da Eva, né? Da sua companheira. A companheira dele se foi. E eu tenho certeza que para ele é difícil prosseguir. Porque falam até dos dedos, né? Que você faz uma dinâmica com os dedos e você vai ver que só esses dois aqui que vão ficar juntos. Porque os pais, eles vão primeiro pela ordem natural, pela lógica natural da vida.
Os filhos, eles vão construir uma família. E os irmãos também, você vai sair da casa dos seus pais, você vai se afastar dos seus irmãos. Mas quem vai estar sempre com você é a pessoa com quem você se casou, é o seu companheiro. A sua companheira que vai estar todo dia com você. Acorda com a pessoa, dorme com a pessoa, vive com a pessoa. É o seu companheiro. Então, para ele é muito difícil prosseguir mais, porque chegou o tempo de Deus recolher a nossa querida irmã. E ele ainda tem uma missão para cumprir aqui. Você ainda tem uma missão para cumprir aqui. Você ainda tem frutos para dar para Deus. Nunca é tarde para frutificar para o Senhor. Você precisa caminhar. Você precisa prosseguir. Porque ela está na glória. Eu brinco que a minha mãe vai fazer o café e ela vai fazer a chipa para quando a gente chegar. Porque a irmã Eva, ela sempre era encarregada da chipa nas festas da igreja. E a minha mãe, a gente falava do café. Então, elas estão preparando para nos esperar. Elas estão ali descansando no Senhor. Vai chegar o seu momento. Então, nós temos que estar preparados. Porque a pessoa que vai passar mais tempo com você na vida, na terra, é o seu esposo e sua esposa. Mas até ele, até ela, vai chegar uma hora que Deus vai chamar. E pode ser antes de você. Por isso que a gente vem sozinho para a terra e volta sozinho. Nós temos que estar preparados para a saudade, preparados para o luto, preparados para enfrentar aquela dor. E por mais que nós cuidemos da alma dele, por mais que nós oremos por ele, chega um momento que ele vai deitar e ele lembra da companheira que não está do lado. E como que supre esse vazio, essa saudade? A gente fala, só sente quem passa, quem perde mãe, quem perde pai, quem perde filho, quem perde companheiro. Quem atravessa isso entende. Por isso não perde tempo com tanta bobagem. De dar valor a quem você tem perto, de não deixar sozinho quem você tem perto. Tem alguém cuidando da sua alma, cuidando de você. Você sente que Deus está com você, que você não está sozinho, que Ele está te guardando. É Deus que está com você em todos os momentos, te protegendo. Você tem que saber quem está cuidando de você. E Davi sabia. Eu vejo assim, eu brinco que o meu filho, gente, ele é um menino de tanta fé. E ultimamente, ele ouve a gente conversando em casa e ele fala tantas palavras de fé assim pra gente. Ele já vem, se intromete na conversa e já vem com uma palavra de fé. Aí, essa semana, foi engraçado, ele já está na fase que fica com vergonha quando a mãe conta as coisas dele. E essa semana a gente foi no restaurante, que a gente sempre vai. E assim, a gente sempre pesa o prato, porque eu como pouco, o Anderson também, né? Então, nunca deu selfie no nosso, né? Nunca deu aquele valor alto, que é aquele valor que você pode comer tantas vezes que você quiser. A gente sempre dá pouco, então a gente pesa o prato. Aí, o Mateus, deixa que eu me sirvo. E eu sempre sirvo ele, né? E ele foi se servir. Porque da outra vez que ele foi se servir, ele foi segurar o prato. Aí a chapa estava quente, ele queimou a mão. Aí ele, meu Deus, aí ele foi virando o prato. Eu só vi o arroz e o feijão caindo. E eu seguro o prato para o Mateus, pelo amor de Deus. E ele nem viu que a comida dele estava indo embora. Aí ele, não, mãe, eu me sirvo, quer ser independente. Aí foi lá servir. Aí quando ele foi pesar, o moço falou assim: o seu deu selfie, viu? Você pode comer à vontade. Aí eu olhei assim, o tamanhão do prato do Mateus, né? Ô mãe, a moça disse que o meu deu surf. O que é isso? Aí eu olhei, meu filho. Aí eu falei para ele assim, aí eu só para tirar um sarrinho, né? Eu falei, filho, não sei se a mamãe tem dinheiro não, hein? Para pagar tudo isso. Não sei se seu pai tem dinheiro não. Acho que a gente vai lavar prato.
Como assim, mãe? Eu falei, a gente não estava preparado para esse prato seu aí, não. Ele olhou assim para mim. Deus proverá. Então tá bom. Aí ele falou, eu gostei disso, e eu posso servir quantas vezes eu quiser. Eu falei, mas você só vai servir uma. Aí, Deus proverá. E ele, cheio de fé, Deus proverá, mãe, não preocupa não. Vai brotar dinheiro, né? Aí chegou na hora de pagar. O dono do restaurante, acostumado com a gente, ele falou assim, nossa, hoje deu selfie? Aí o Anderson, pior que não foi nem eu, foi meu filho. Essa fase, né, come demais, fase boa, né? Aí a hora que foi pagar, ele, chama ele lá. Aí ele pegou e deu uma paçoquinha pro Mateus. Pensa a alegria do Mateus, obrigada! Ele ficou tão comovido do Mateus comer um pratão daquele, que ainda deu mais um pouco. E eu achei engraçado, porque ele falou assim, Deus proverá, ou seja, Deus proveu até a sobremesa. Porque ele liberou uma palavra, que Deus ia prover. Falei, meu filho, ele falou, nossa, muito obrigada. Muito obrigado, moço. Porque ele aprendeu a usar a fé nas pequenas situações da vida. Ele fala, não, Deus vai nos guardar, Deus não vai deixar. Mas a gente tem que saber quem é que está reinando na nossa vida. Quem é que está cuidando da nossa alma? A Bíblia fala de um episódio de Adonias e de Salomão. Davi, quando ele estava prestes a morrer, ele já estava convalescendo já. O filho mais velho dele era Adonias. E o filho mais velho é que tinha que sentar no trono. Só que Deus escolheu Salomão. E Deus falou para Davi que o escolhido dele era Salomão. E Salomão era fruto de um erro de Davi. Era fruto de um pecado, de um adultério. Então, aquele menino era para ser o excluído. Mas Deus escolheu ele, assim como Deus escolheu você, independente do seu passado, independente do que você fez, independente de que você era. Deus escolheu você. E contra a escolha de Deus, o inimigo não tem poder. Tantas pessoas poderiam estar aqui, Deus escolheu você para estar aqui. Deus escolheu Salomão. Só que Adonias, o que ele fez? Adonias falou, não vai ser Salomão que vai sentar no trono, não. Eu vou ser rei. E isso acontece muitas vezes quando a gente quer aquilo que Deus não desejou para a gente. O trono era de Salomão, os dois eram filhos do rei. Mas o propósito era com Salomão. E toda vez que a gente tentar abraçar algo que não é de Deus para as nossas vidas, não vai dar certo. E aí Adonias pega e fala assim, não, eu vou ser o rei. Davi estava já mais para lá do que para cá. E aí o que ele fez? Ele falou, eu vou me intitular rei e vou fazer uma festa. E fez uma festa. E convocou muitas pessoas para a festa dele. Mas, nessa festa que ele convocou, ele fez sacrifícios e banquetes, mas ele não chamou Salomão, nem o profeta Natã, nem o profeta Banaias. Ele fez uma festa e deixou os profetas de fora. Não chamou Salomão, vou fazer uma festa. E eu sempre costumo dizer, é bom a gente avaliar a nossa lista. Quem é a sua lista na hora que você quer fazer uma festa e você quer celebrar? E quem é a sua lista quando você precisa pedir socorro? Será que são as mesmas pessoas? Na hora que você está com dor de barriga, na hora que você precisa de ajuda, quem é a primeira pessoa que você procura? Quem é a primeira pessoa que você liga? Mas muitas vezes na hora de honrar, não é a primeira pessoa que você lembra. A nossa tendência é sempre honrar quem não nos honra. Quem pisa na gente, a gente vai lá atrás. E quem está ali sempre nos socorrendo, a gente esquece. A gente precisa equilibrar essa lista e colocar nessa lista quem te socorre na hora que você precisa.
lembra deles na hora que você for fazer a festa. E ele excluiu essas pessoas. Por quê? Porque os profetas eram boca de Deus, eles sabiam que o escolhido era Salomão. Assim como você, quando se posiciona com Deus, muitos amigos vão se afastar de você. Muitas pessoas vão se afastar de você, por quê? Porque você é boca de Deus e eles não querem boca de Deus ali. Então a gente tem que saber quem que está reinando. Porque o Adonias, ele era usurpador. Ele queria tomar o trono. Aí vão lá e falam para Davi o que estava acontecendo. Davi, não, quem vai reinar é Salomão. É dele, é para ele o propósito. Então a gente escolhe quem vai reinar no nosso coração. O propósito de Deus ou a proposta do inimigo? O medo ou a fé? O perdão ou a vingança? A gente escolhe. A verdade ou o engano? Porque estava pertinho de Salomão sentar no trono. Então o inimigo faz o quê? Ele manda o usurpador antes. E isso vale para todas as escolhas na nossa vida. Na vida sentimental, o Adonias representa o engano. O espírito de engano que te afasta da aliança que você tem com Deus, que te afasta do Pai. Não tem aliança com Deus, mente, destrói o propósito de Deus para a sua vida. Salomão não, Salomão ele te leva para o propósito. Eu sempre falo, muita gente fala assim, essa semana que passou uma pessoa pediu para eu orar pela vida sentimental. Eu falei, essa pessoa está com você na casa de Deus? Serve o mesmo Deus que você? Ora com você? Não! E você espera que você vai ganhar essa pessoa para Jesus depois? Quem é de Deus vai te aproximar dele, não te afastar do propósito. Quem te afasta do propósito é o usurpador, é o espírito do engano, é Adonias. Ele é filho de Davi também, mas o trono não é para ele. Não é para ele. Então são sentimentos ruins que reinam dentro de nós, é o engano do inimigo, e a gente às vezes está com o coração sujo, cheio de coisas ruins e achando que está dentro do propósito, mas é Adonias que está reinando, é a nossa carne que está reinando, é o nosso medo que está reinando, é os sentimentos ruins que estão reinando. Salomão não, ele representa a paz, ele representa o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando Adonias vai fazer a festa, ele exclui o boca de Deus, exclui as pessoas que estão perto de Deus. Assim, na vida sentimental, a pessoa que vem para trazer problema para a sua vida, ela vai te afastar das pessoas que te amam, porque as pessoas que te amam não vão suportar ver você sofrer, não vão suportar ver você ser maltratado, não vão suportar ver você ser enganado. O que é propósito de Deus é alguém que vai te levar para pertinho do Pai, vai caminhar do seu lado, porque se caminhar atrás, o peso vai ficar maior para você. Adonias ou Salomão? Estava pertinho da hora de Salomão chegar, está pertinho da sua bênção chegar, está pertinho do plano de Deus se cumprir na sua vida. O inimigo vem e manda o engano, o usurpador antes. Eu vejo muita gente está esperando uma porta de trabalho, vem uma para afastar a pessoa de Deus antes. Por quê? Porque ela tem que esperar o tempo de Deus. E o que é de Deus te aproxima dele, o que é de Deus tem aliança com ele, o que é de Deus tem comunhão com ele, com a palavra dele. O que é do inimigo não, ele vem para destruir propósito. E o que é de Deus vem para cumprir propósito. Com o propósito que Deus tem na sua vida. Então a gente tem que entender o que está reinando dentro de nós, sentimentos ruins que estão te afastando de Deus, o pecado que você não consegue deixar, o passado que você não consegue deixar, a guerra que está dentro de você. Para de deixar Adonias reinar, para de deixar o eu reinar, começa a deixar Salomão, a presença de Deus, a paz que excede todo o entendimento e que muitas vezes contraria a nossa vontade. Mas é muito nítido quando é Adonias no trono e quando é Salomão no trono. Davi falou, não, é Salomão que vai sentar no trono, o trono é dele. A promessa de Deus vai se cumprir, mas para isso você precisa guardar Salomão.
E não deixar aquele que vem antes usurpar o lugar que é de Deus. Então ali naquela caverna de Engedi, Davi estava ali na solidão, passando por aquele momento de tristeza, de angústia, de solidão. E ali foi a hora de ver quem é que estava reinando no coração dele. Porque Saul estava perseguindo ele. E aí Saul entra na caverna para se aliviar. O pessoal já entendeu, né? Vou lá na caverna pagar um turco. Aí ele foi na caverna. Só que ele não sabia que Davi estava escondido ali atrás. Aí ele vê Saul de costas. O inimigo dele, o perseguidor dele, de costas para ele. Ah, eu não perco uma oportunidade dessa, não. E aí, o que eu vou fazer? E aí, os homens dizem, Davi, é sua oportunidade, cara, vai, mata, é sua hora. Aí Davi foi lá, eu não sei, né, porque Saul devia ser aquele cara que está muito concentrado ali, para não perceber, né? Tem gente, principalmente os homens, vão no banheiro, não sei se todo homem aqui é assim, mas fica 2 horas no banheiro. Fica lá, naquele ambiente, só dele. Ele estava lá no ambiente dele, relaxando. Ele fala assim, é o meu momento que eu relaxo. Eu não, eu já vou no banheiro e saio correndo. Já faz o que tem que fazer e vai embora. Ele estava ali, relaxando. E aí Davi fica tentado. Aí os homens falam, faz o que você bem entender. Faz o que você bem entender. Não, mas eu tenho aliança com Deus. Eu não vou fazer o que eu bem entender. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Aí ele vai lá e corta um pedacinho da roupa de Saul. E aí quando ele fez isso, ele se sentiu mal. Assim como a gente, quando a gente tenta se vingar e pagar o mal com o mal, a gente se sente mal, a gente fica triste quando a gente faz algo errado, quando a gente levanta a voz para alguém, quando a gente julga alguém. Sabe o que é esse remorso que bate em você? É o Espírito Santo aí falando com você, te convencendo, tá errado. Porque a partir do momento que você não sentir mais isso, é porque Deus já se afastou de você há muito tempo. E ele se sentiu mal com aquilo. Ele falou, por que eu fiz isso? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Depois ele mostra para Saul. Eles têm uma conversa. E ele fala, eu tive a oportunidade de te ter nas minhas mãos. Você tem oportunidade de revidar, você às vezes vai ter oportunidade de fazer mal para quem te fez mal, você vai ter oportunidade, mas aí é que Deus vê quem que está reinando no coração dele, se é a vingança ou se é a misericórdia. E ele não encostou em Saul, porque quem tem comunhão com Deus sabe até onde pode ir, sabe o que pode fazer, mesmo Saul sendo errado. Davi não quebra princípios. Porque se você quebrar um princípio, mesmo que seja de coração sincero, mesmo que aquela pessoa mereça, isso não te exime. A gente não pode quebrar regra. O princípio de Deus é ungido de Deus. Quem mexe com ele é Deus. Não toca. E aí ele se afasta. Era Deus já preparando Davi para o trono. Esse homem tem um coração que mesmo na tempestade ele frutifica. Ele não se tornou estéril, pelo contrário, ele escreveu salmos na caverna de Adulão e formou um exército de 400 homens. Esse homem ficou na caverna da solidão em Engedi. Ele enfrentou o mundo lá fora e ele enfrentou o mundo aqui dentro, porque ele teve a oportunidade de fazer mal para o seu perseguidor, mas ele não fez, porque o mundo aqui dentro de sentimentos, de traumas, não o venceu. Esse homem é o que eu escolhi para ser rei. Deus preparou Davi
Quem vai ser um grande líder sabe, primeiramente, ser liderado. Ele sabia quem ele escolheu, assim como Deus escolheu você. Assim como Deus escolheu você para estar aqui nesta noite, você que pode, se coloca em pé. Ele é vitorioso. Ele está na tempestade que você está passando. E hoje Deus te trouxe aqui para falar com você. Para te dizer, olha, essa tempestade na sua vida, essa tempestade que você está passando na sua casa, não deixe essa tempestade te parar. Não deixe esse problema te parar. Não deixe as palavras de maldição que as pessoas lançaram sobre você te pararem. Frutifique. Frutifique mesmo que seja difícil. Frutifique mesmo que as lutas sejam intensas. Não deixe de frutificar, porque você está preparando o caminho para o milagre. Você está preparando recursos para o seu milagre. E quando vocês estiverem em Gedi, o que está reinando aí dentro de você? Tem pessoas aqui que Deus vai livrar do engano do Adonias que está sentado aí. Tem pessoas aqui que Deus vai te livrar e vai quebrar as alianças que você fez lá atrás, que foram erradas e que até hoje estão trazendo consequências para a sua vida. Em Egedi, ele teve a oportunidade de mostrar se ele era carne ou se ele era espírito, se ele ia se vingar ou se ele ia perdoar. Ali ele teve a oportunidade de mostrar o que estava dentro dele. E hoje Deus te chamou aqui para dizer: filho, mesmo que você tenha fracassado nas 2 cavernas, eu ainda tenho propósito na sua vida. Eu ainda tenho propósito na sua vida. É como uma caneta. O inimigo, ele quer roubar a sua comunhão, sua santidade. Ele arranca a tampa da caneta. Daqui a pouco a caneta não escreve mais, porque vai acabando a tinta. E ele arranca a tinta. Acaba a tinta. E o que a gente faz com uma caneta que não escreve mais, que não tem tampa? A gente joga fora. E aí entra todo tipo de lixo dentro dela. Mas Deus, ele se interessa por essa caneta. E ele vai lá no lixo e tira ela de lá, limpa o interior dela e coloca uma tinta nova nela e coloca uma tampa nova nela. Assim Deus quer fazer com você. O propósito dele continua vivo, o propósito dele permanece em pé. Ele está cuidando de você. Ele está com você nessa tempestade e você vai vencer essa tempestade. Então não deixe as pessoas te pararem. Não deixe as adversidades te pararem. Não deixe a angústia te parar. Não deixe os seus sentimentos se sobreporem à sua fé e à palavra que Deus já liberou a seu respeito. Confia. Confia, confia, porque você vai vencer. Confia, porque os anjos estão acampados ao seu redor. Confia, porque a perseguição vem sobre aqueles que caminham no propósito.
E Davi disse: Senhor, livra-me dos meus inimigos, porque são mais fortes do que eu. Mas preparado está o meu coração para te louvar. Tu és o meu refúgio, tu és a minha torre forte, tu és, Senhor, a minha segurança. Exaltado seja o teu nome, Senhor. É Ele o teu socorro, é Ele o teu refúgio, é Ele a tua fortaleza, é Ele que vai quebrar esses grilhões que estão aí dentro da sua alma e te libertar. É Ele. Preparado está o seu coração? Prepare o seu coração para adorar a Deus em qualquer situação, porque Ele vai encher a sua vida. Aleluia. Ele vai encher a sua vida. Lutamos com armas de fé e nada irá impedir. Nós o adoramos. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Vai chegar a sua hora, Davi. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é. Deus te escolheu, isso não muda. O inferno não prevalecer, ele não vai prevalecer sobre a sua vida. E nada irá. O que você vai fazer? Eu te adorarei. E o que acontece quando você adora? Declare: muralhas vão estremecer, diga cadeias, cadeias irão se romper enquanto adoramos. adore Ele, porque Ele é vitorioso. Diga: Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é. o trono dele está acima desse problema na sua casa. O trono dele está acima de tudo, de tudo, de tudo. Ouça a voz do Senhor hoje. Hoje o Senhor quebra cadeias nesse lugar. Hoje o Senhor liberta da opressão, da tristeza, da angústia. Diga: Impetuoso, poderoso és. grandioso Tu és, Senhor, que venha, que vem ao céu. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Ele é mais forte. Ele é mais forte. O reino de Saul ia passar, mas o de Deus não. Deus estava preparando Davi para sentar no trono, assim como Ele está preparando você para a hora dele. E o que está te oprimindo aí nessa caverna para você sair?
O que está te impedindo de sair é a depressão, é a tristeza, é a angústia, é a mágoa, é a perseguição. Mas Ele vem como um trovão, Ele estronda no céu e Ele abre a porta para você. E Ele vem como um trovão, invadindo a sua alma e calando as vozes que tentam te parar. É o som do amor de Deus por você, impetuoso, poderoso. Liberta vidas aqui, Senhor. Quebra cadeias aqui, Senhor. Quebra, Senhor, corações aqui, Deus. Aleluia. Davi e seu exército, o exército de anjos de Deus que está com você, te guardando, porque você está frutificando, porque você não desistiu. Vai chegar a hora que ele vai sair da caverna e vai cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Por isso, se está difícil, peça para Ele. Vem como um trovão tirar essa dor, vem como um trovão me libertar, vem como um trovão me mostrar o engano, o laço que me ocultaram. Vem, Senhor, como um trovão, porque Tu és infalível, Tu és poderoso, aleluia. Ele é poderoso para tirar essa dor do seu coração, porque Ele vem sobre você. Vem, Senhor, como um trovão, Ele vem. Declare: como um trovão impetuoso, que vem ao céu. Nós proclamamos poder Declare como um trovão, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade o Senhor, teu nome falível os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome imutável vitorioso és. Diga, igreja, na tempestade. Ele está, teu nome Falível, os reinos vêm, e vão, teu trono assim. teu nome mutável é. Ele é poderoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele é poderoso, amém. Acima das tempestades Ele está. Então peça para Ele: Senhor, vem como um vento impetuoso limpar o meu coração, para que Ele te adore a cada dia mais. Assim como Davi, escreva salmos, adore ao Senhor. Os salmos mais bonitos que Davi escreveu foram na sua perseguição. Você vai produzir muito para Deus.